Olá, que bom que você ainda continua aqui. Afinal de contas, esse é o último episódio da nossa 10ª temporada. E eu estou muito grato pela sua participação e pela sua ajuda. Eu sou o pastor Aldemir e estamos juntos aqui nessa temporada tratando de um assunto muito interessante. Um assunto que para alguns é fato de manipulação e para outros é fato de bênção. Nós estamos falando sobre ofertas, primícias e votos. Se você ainda não assistiu os 3 episódios anteriores, eu te aconselho a assistir, pois com certeza lhe será muito útil. Afinal, a cada episódio nós sempre temos uma resposta, uma revelação e uma reflexão. E com certeza, não tira ainda nenhuma dúvida, se chegar ao final deste capítulo, você vai estar realinhado espiritualmente. Você vai confirmar a sua fé conforme as palavras da Bíblia. E como funciona a primícia e o voto? Nós hoje terminaremos primícia e falaremos sobre voto. Como é ele na Bíblia? Eu posso praticar ainda voto hoje? É minha obrigação? Bom, mas fique claro que o objetivo aqui não é ofender religião nenhuma ou pessoa. A conclusão sempre será sua. Afinal de contas, este é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Então, dando continuidade ainda à primícia e finalizando, a pergunta é: como entregar a nossa primícia hoje? Alguns pregadores, eles fazem distinção entre a primícia e o dízimo, como era no Antigo Testamento, como duas coisas separadas. E assim, eles ensinam que deve ser o ganho do primeiro dia de trabalho, uma vez que nós não estamos mais vivendo numa época agropastoril. Então, você pega o seu salário, divide por 30 e 1/30 equivale ao seu primeiro dia de trabalho. Então, esses acreditam que é a forma contemporânea de praticar esse princípio da primícia. Outros ensinam que a primícia ela deve estar na própria oferta. E nós já vimos que realmente a primícia é uma oferta desde Gênesis 4:4 com Abel e Caim. Então, em caráter de primazia, você entregar a oferta e a primícia como sendo uma coisa só, não há problema algum. O importante é que você cumpra esse princípio de dar sempre a primeira parte ao Senhor. Afinal, à luz das Escrituras no Novo Testamento, não existe nada. Então nós não nos ousamos a dizer que tenha que ser necessariamente algo a mais do que os dízimos e a mais do que a oferta. Cremos que é uma só. Nós entendemos que de forma alguma o fato de você estar cumprindo tudo como uma primazia de tudo que você recebe voluntariamente quer dar, de forma nenhuma quebra o princípio da primícia. Romanos 14:22 diz que a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Ou seja, é você que tem, conforme a sua fé, o entendimento que você está tendo da palavra de Deus, que você vai decidir se você quer entregar a primícia além do dízimo ou não. Fica a cargo de cada pessoa, não de uma carga. Eu, particularmente, prefiro entregar os dois. Os sacerdotes na antiga aliança, eles eram sustentados pelo dízimos, porém eles eram honrados com as primícias. O Novo Testamento fala deste sustento dos ministros por meio da palavra. Vamos ler em 2 Coríntios 11:8 o que diz: Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. E em 1 Timóteo 5,17, Paulo diz assim: Porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, nessas duas passagens, nós entendemos sim que é justo que um pastor que possa estar ali se dedicando na obra, ele receba sim um salário, uma ajuda de custo. Porém, a própria Bíblia, lá no livro de Gálatas 6:6, diz que o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Dessa forma, nós entendemos que não há problema algum em você querer honrar o seu líder, o seu pastor, aquele que é o seu sacerdote, com algo que você queira dar. Não há problema algum. Você pode, além do que você oferta para a obra do Senhor, para a sua comunidade local, você pode sim, e até digo, deve honrar o seu líder, se é que você o tem como líder. É claro que o que nós estamos falando aqui não é por obrigação, coerção ou por manipulação, mas é quando a pessoa se sente grata e livre para abençoar diretamente a um líder.
ainda tocando na questão da primícia daqueles que não são mensalistas, ou seja, os autônomos, vendedores, comissionados, essas pessoas não têm salário fixo. E assim, como é que ela faz? Bom, não existe uma regra, uma determinação. Todavia, alguns aconselham que essa pessoa pegue o seu primeiro dia de trabalho, ou seja, a sua primeira comissão, aquilo que ele recebe de forma primária, e entregue ao Senhor. Não espere chegar ao final do mês, porque aí não vai ser mais primícia, né? Mas lembrando que isso deve ser sempre de forma voluntária, sem obrigação ou coerção. Tem que ser por gratidão e generosidade. E aí a pergunta: onde eu devo entregar as primícias? É simples. No local onde você congrega, ali você deve entregar. Então, se você tem uma comunidade, participe dela, contribua com ela e invista nela. E vou repetir, alguns insistem que no Antigo Testamento a primícia deveria ser dada ao sacerdote. Sim, é verdade, no Antigo Testamento, mas isso não ocorre no Novo Testamento. Não seja manipulado. Conseguimos encerrar o assunto primícia e agora vamos para o último. Vamos falar sobre voto. O que é o voto? Como fazer um voto ou um propósito com Deus? O voto ou propósito, ele nada mais é do que um tipo de promessa que expressa uma oferta de gratidão a algo que Deus nos concedeu. Atualmente, as pessoas usam o nome propósito ou propósito com Deus para referenciar voto, que é a mesma coisa dentro da Bíblia. Mesmo não sendo obrigatório, o seu cumprimento para quem o fizesse, sim, era obrigatório. Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, o voto não era uma exigência, portanto, era opcional. Veja que neste caso, ele desde a Antiga Aliança, ele nunca foi obrigatório, diferente do que era na Antiga Aliança, o dízimo, a primícia e a oferta. Fique esperto, viu? Eclesiastes 5,4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tarda em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que votares, pagam. Percebe? Vote se quiser, mas se votar, seja fiel em cumprir. Então, na vida religiosa de Israel, havia uma estreita conexão entre votos e ofertas pacíficas. Isso a gente viu no episódio 2. Se não viu, volta lá e você vai entender melhor. E quais os tipos de votos ou propósitos na Bíblia? Quando você vai se debruçar e pesquisar, você vai achar alguns. Eu vou citar aqui 4. O primeiro tipo é aquele em que a pessoa se comprometia a realizar uma coisa normalmente como uma ação de retribuição ao favor de Deus. Na maioria das vezes, nesse tipo de voto, a pessoa pedia a Deus sua presença, sua proteção, sua provisão. Perceba bem isso. O segundo tipo que encontramos na Bíblia é aquele que a pessoa assumia um aspecto de barganha. Ou seja, era aquela promessa feita de forma condicional, conforme nós já vimos lá em Gênesis 28, de 20 a 22, que Jacó fez. Onde ele dizia: se o Senhor me proteger, se o Senhor isso, se o Senhor aquele. Olha, esse tipo de voto nós não aconselhamos. O terceiro tipo era o voto de abstinência. E isso é muito interessante. É aquele que a pessoa, ao invés de fazer uma determinada coisa, ela prometia abster-se de algo. Nós podemos ver isso em Números 21, de 1 a 3, e em 1 Samuel 14, 24. Que é aquela passagem onde Saul, numa guerra, ele diz assim: olha, nenhum homem vai comer pão até o entardecer, enquanto eu não derrotar o meu inimigo. Veja, ele fez com que todos estivessem se abstendo de comer pão. Isso não é um jejum. Muitos até chamam de jejum, mas não é. Então, se você faz aquele famoso jejum do chocolate, jejum da Coca-Cola, jejum da televisão, irmãos, isso não é jejum. Isso é um voto. E o quarto tipo é aquele que simplesmente expressava o selo, a abnegação devota a Deus, conforme Salmo 22, 25 e Salmo 132, de 2 a 5. Esse voto, para mim, ele é muito forte e agrada assim ao Senhor. No Antigo Testamento era o voto do Nazireu, que combinava a abstinência, a abnegação e dedicação a Deus. Um exemplo hoje seria, presta bem atenção, seria o não segundo casamento. Como assim? Eu não entendi. Olha, Deus é Deus de aliança. O casamento Deus tem como único. Mas se por algum motivo houve separação e você quer casar de novo, tem toda a legalidade. Pode sim, Deus não vai te amaldiçoar por isso. Porém, se você resolver fazer um voto
Um voto de não casar, de não quebrar aquela aliança, ainda que a pessoa não vote para você. Percebeu? Isso é um voto de eunuco. E isso agrada o coração de Deus. Somos como aquelas pessoas que dizem assim: eu vou dedicar minha vida para Deus, eu vou ser um missionário, eu não quero formar família, porque sinto no meu coração que Deus quer me enviar às nações, Deus quer me enviar em propósitos. Então, percebe? Isso é um voto muito bonito. E nós parabenizamos aquelas pessoas a quem Deus escolheu para isso. Eu vou citar agora alguns exemplos bíblicos de pessoas que fizeram votos. Na maioria das vezes, essas pessoas fizeram votos em momentos que elas estavam muito pressionadas, numa situação muito difícil. E através da oração, elas fizeram voto a Deus. Pessoas que fizeram de forma positiva e até pessoas que fizeram de forma negativa. O primeiro é o voto de Jacó, que a gente já viu. Uma forma em que ele fez barganha com Deus. O segundo exemplo que a gente pode falar é de Jefté, que foi um voto que deu vitória a Jefté, porém houve nele um sentimento não muito bom. E Jefté naquele momento fez um voto prometendo algo não legal. E ele colocou em risco a vida da própria filha dele. Outro exemplo que nós podemos citar é o voto de Ana. E que voto lindo! Ela votou que se o Senhor abrisse a madre dela, o primeiro filho, ela daria ao Senhor. Isso aconteceu com Samuel. Veja que foi um voto e uma primícia ao mesmo tempo. Muito lindo. Também temos o voto de um pai e de um filho, Davi e Absalão. O de Davi foi muito positivo. O de Absalão, que queria usurpar o trono do pai, foi negativo. E ele se deu muito mal. Mas será que tem votos ou propósitos que Deus rejeita? Olha, a verdade é que hoje em dia muitas pessoas não conseguem entender qual é o voto correto diante de Deus. E essas pessoas, elas usam votos ou propósitos como meio de uma chantagem, de uma barganha. Elas ficam prometendo isso se Deus der aquilo. Isso não é legal. Esse voto é chamado voto de Absalão. E é o mais praticado hoje dentro das igrejas. Cuidado, irmão, não caia nessa. E além disso, muitos líderes corruptos, falsos pastores, eles estão por aí aproveitando-se da ignorância bíblica de muitos crentes para fazer incentivos para que elas façam cada vez mais votos. Votos de dar o salário integral do mês, voto de dar 13º, votos de dar a prestação do apartamento, votos de dar a prestação do carro, ou seja lá qual for. Irmãos, pelo amor de Deus, não caia nisso, isso é engano. Vai ler a Bíblia, participa aqui do Aprenda Mais, não seja manipulado. E claro, isso é muito errado. Deus não se agrada desse tipo de voto. Muitas pessoas que conquistam e até dão testemunho em grandes redes de TV, na realidade elas ganharam com a força do próprio braço. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine uma pessoa que ganha R$2.000 por mês. E ela gasta dinheiro com motel, com cachaça, com cigarro, né, com tanta porcaria, consome tanta besteira, e ela se converte em qualquer igreja que seja, até uma dessas igrejas que ficam aí pedindo essas coisas erradas. E imagine que essa pessoa agora, por princípio, ela vai deixar de beber, ela vai deixar de fumar, ela vai deixar de se prostituir, ela vai deixar de usar drogas, ela vai largar um bocado de coisa errada que ela fazia. Óbvio, o salário dela agora vai ter um outro patamar e ela vai conseguir conquistar algumas coisas. Não foi pelo voto que ela fez, foi pela força do braço dela, porque Deus não se agrada de voto de tolo. E é claro, irmão, Deus nos promete, nos concedeu o necessário para a nossa sobrevivência. Isso está claro. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O Senhor é que nos provê. E Salmo 23, no original, que diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Creia, Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Seja assim, ofertante, seja dizimista ou tudimista, seja primiciador, seja um votante, não há pecado algum nisso. Afinal de contas, não há pecado em fazer propósito com Deus. Não há pecado em fazer um voto com Deus. O próprio Deus, Ele nos incentiva a colocar diante dEle as nossas súplicas através de oração, conforme Filipenses 4:6 e 1 Pedro 5:7. Veja, Ele quer que a gente converse com Ele. Oração é conversa. Coloca diante dEle os seus propósitos e Ele vai te suprir. Mas isso não te impede de fazer um voto. Jamais voto como moeda de troca, achando que você vai mover o braço de Deus, mudar a vontade de Deus a seu favor, porque você fez um voto. Não faça isso. Tem pessoas até que fazem abstinência longas de 40 dias, 21 dias, emagrecem, ficam até doentes. Irmão, isso não vai mudar a vontade de Deus. Deus se agrada
daquele que realmente tem pureza no coração e objetivo de servi-lo e ajudar o próximo, com as suas finanças também. Que fique bem claro para cada um de nós, tudo que Deus nos concede é por sua infinita graça e misericórdia, e não porque nós merecemos ou fizemos por merecer, porque somos super crente, que jejuamos, que isso, que aquilo, que fiz um voto, dei todo o meu salário. Isso não agrada a Deus. Eu até te desafio a me mostrar, coloque aí no comentário, se você ver algum versículo que vai dar base bíblica para defender voto de carro novo, de casa nova, de emprego com maior salário, de viagem. Tem isso na Bíblia? Me prove. Eu te garanto que não tem. Deus, por vezes, até nos concede, mas é porque Ele vê a nossa necessidade e não porque nós queremos manipular a Ele. O voto, o propósito, ele normalmente nasce num momento de grande angústia, onde o adorador suplica humildemente a Deus a sua misericórdia e coloca diante dele as suas ansiedades. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E agora sim, finalizando, nós podemos afirmar que todos esses 3 níveis de contribuição que nós falamos, dízimos, ofertas, primícias, eles têm a sua importância e nos ajudam no nosso memorial de contribuição no céu, conforme a gente viu no início dessa temporada. E o que nós queremos te dizer é: busque em Deus sabedoria, peça a Deus sabedoria, seja sempre generoso e grato, porque esse sim é a base, é o fundamento da nova aliança. Deus ama ao que dá com alegria. Seja generoso, irmão. Você consegue perceber o quanto a Bíblia nos esclareceu? Porque a Bíblia é sempre clara a respeito daquilo que nós buscamos em Deus. Então, faz um favor, passa isso adiante, passa esse vídeo, compartilha aí para pessoas, coloca no seu WhatsApp o link, diz assim: eu assisti e me abençoou, quero te abençoar também, assista. Por favor, faça comentários também, faça pergunta, nós teremos o maior prazer em te responder. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, você não paga nada por isso. E assina aí, clicando no sininho, para que você receba as nossas publicações semanais ou diárias. Tá? Muito obrigado porque você ficou até aqui. E semana que vem nós temos uma nova série, sempre às 15 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Deus te abençoe e seja sempre generoso. Um beijo no coração.